E aí, Sangha, como é que vocês estão? Resolvi fazer esse vídeo aqui, um tanto improvisado. Tô sem camisa, tô descabelado, acabei de fazer minha prática. Eu queria aproveitar esse momento aqui e me ver essa reflexão sobre o templo que a gente habita, esse lugar sagrado, e o quão a gente está preparado ou não para se desfazer disso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, seja bem-vinda, bem-vinda ao Yoga da Alma, eu sou Hari Karan e hoje eu quero falar sobre a igreja, sobre o templo sagrado, sobre esse lugar de onde a gente consegue ascender, né, para a iluminação, para a graça divina. E eu acho interessante abordar isso porque dentro do yoga a gente entende como sagrado o nosso corpo físico. Hoje em dia, né, o pessoal vai para a natureza e as pessoas ficam dizendo, né, essa é a minha igreja, esse é meu templo. Porque essa necessidade de voltar ao natural, né? E o corpo físico já é a nossa natureza aqui manifestada. O corpo físico é um casulo que está aqui provisoriamente, assim como a borboleta, né? A lagarta, ela se transforma, né, indo para o casulo e se transforma na borboleta. A gente tem essa referência muito forte como um processo de libertação. E aqui é a mesma coisa. Quando a gente morrer, a gente vai se libertar dessa casca, desse casulo. Porém, é um detalhe que no yoga, a interpretação da morte vai muito além dessa questão física. Porque a gente não está preso necessariamente ao corpo físico, né? Então, de certa forma, isso aqui é um templo onde a gente transforma a nosso estado de consciência, assim como muita gente vai para um lugar, né, uma igreja, um ashram, e considera como um local sagrado para esse processo de transformação, mas isso também é um casulo. Toda igreja, todo lugar físico, ele também é esse casulo que um dia você vai ter que se desprender disso, assim como o corpo físico. Mas o detalhe desse se desprender, desse se desapegar ou dessa morte é que não precisa ser no físico, não precisa ser algo que você tenha que destruir fisicamente. Isso vai acontecer um dia, porque tudo que é material vai se desfazer. Até mesmo os grandes templos sagrados que existem por milhões de anos, isso vai se desfazendo com o tempo. A questão é a gente entender que o processo de transformação não é apenas no físico, mas é na mente. É na nossa mente que está a prisão. A igreja, né, a instituição religiosa, ela vai ter esse papel de casulo, né, de que ali há uma possibilidade de você se resguardar e ressignificar algumas coisas, assim como no yoga dentro do corpo físico, na prática, no exercício, você vem para dentro, né? No momento que você está praticando yoga, você deixa um pouco de lado as questões externas e volta para dentro, por isso que é o templo. Você vai na igreja, você fica lá dentro. É um momento de oração, de devoção. Inclusive, essa igreja, ela pode ser outras coisas. Pode ser o teu trabalho. Para muita gente é um lugar sagrado. É um lugar de devoção. Onde você vai lá ganhar o dinheiro. Para outras pessoas é a internet. Onde você vai e você se sente ali acolhido. Tá entendendo onde eu quero chegar? Essa relação de templo é muito relativa. E eu acho interessante que o corpo físico, ele é mais democrático, porque é como se fosse o templo e o prostíbulo estão no mesmo lugar. Aqui, né, se você bobear, esse corpo físico, ele se desvirtua. É a máxima da integração. Você acolher, você integrar aquilo que não é sagrado.
Mas eu tô falando tudo isso porque, no fim das contas, o local de libertação é a mente. Então, se não há libertação na mente, não importa o templo, você vai estar enclausurado. Tá entendendo? Não adianta sair de um templo, você vai para outro e vai ficar pulando de lugar em lugar. Vai para a internet, vai para a igreja, vai para o prostíbulo. Tanto faz, você não vai achar libertação nenhuma, porque não há libertação na mente. E aí que é o trabalho do yoga, né? O yoga é a libertação da mente. E por isso que o corpo físico, ele pode ser esse lugar sagrado, mas é que ele vai se desfazer, como o casulo da lagarta. E não necessariamente precisa morrer fisicamente esse corpo. Quando você trabalha yoga, você se desapega. A morte é o desapego. Então você não está apegado mais a esse corpo físico. Esse lugar sagrado, ele não está só no corpo físico. Ele vai estar daí em qualquer lugar. Porque de certa forma, onde você vai estar se torna esse lugar sagrado. Porque daí esse local sagrado é o teu próprio ser. A mente já se desfez, né, dessa necessidade de um local. Porque daí o sagrado é a tua própria presença. E isso é muito sutil, sabe? A gente ainda está muito preso ao denso. A gente necessita ainda da densidade, do grosseiro, né? O grosseiro, seja o corpo físico, seja o lugar que você vai, que você acha que o lugar é sagrado, ou a internet, né? O ambiente sagrado, ele ainda existe externamente, porque não há essa presença interna tão forte. Então o externo, ou o digital, o que quer que seja, ele é grosseiro. Então o grosseiro, ele grita, ele tá aqui, eu preciso ir para esse lugar, aí aqui eu me encontro, aqui eu me acho. E é um local transitório, porque ele não vai existir para sempre. A única coisa que vai existir para sempre é esse ser, a alma, esse lugar que não é um lugar físico. Como é que você identifica a alma? Você vai dizer que está dentro do corpo? O corpo aqui é apenas um invólucro, né, temporário para o teu ego, para expressar um pouquinho dessa alma, dessa presença. O ego, ele é limitador, né? Então, mas ele está aqui para poder expressar. E quanto mais você sente esse estado de libertação, né, de conexão com esse ser, com a tua alma, você vai se desfazendo desse local sagrado. Porque, novamente, o sagrado vai estar em todos os lugares. Você vai enxergar Deus em tudo. Deus está entre vós. Jesus falava isso. Ou seja, Deus não está em algum lugar, né, lá no céu, sei lá onde. Esse lugar é presença. É livre de espaço físico. Mas, enquanto a gente não compreende isso, no sentido de realizar isso, que já está aqui, a gente utiliza dos recursos, né? Então a gente vai para um templo, a gente vai para esse templo, né, para poder ressignificar, porque aqui no corpo físico é onde acontecem as experiências, as emoções, e então a gente ressignifica no corpo físico, e isso impacta a mente, ou a psique, né, a impressão que a gente tem das coisas. O local sagrado, seja qual for, se é a internet, se é o teu trabalho, se é realmente uma igreja, se é um ashram, se é no teu tapetinho, né, se é no teu corpo físico, isso uma hora vai se desfazer. A gente vai se desapegar desse local físico, digital, a partir do momento que você se conecta com a tua alma, com o verdadeiro ser, que é infinito e não tem um local, é simplesmente presença. A gente transcende o espaço físico,
Então, transcender o espaço físico é um processo de libertação que acontece na meditação, quando há o processo meditativo, em que a mente não precisa se agarrar a alguma coisa. Ela não precisa mais se agarrar. Ela não precisa de respostas. As dúvidas foram sanadas pela própria realização em si mesmo. E eu sei que isso faz sentido para você. Que você busca isso. Essa é a busca do autoconhecimento, né? De você estar pleno em si mesmo. Então esse é o caminho sagrado, né, de percorrer, purificando a si mesmo. Então por isso a importância de purificar o teu corpo físico, para que não haja mais essa separação entre igreja e prostíbulo. Que isso seja uma coisa só, que não precisa haver separação, porque não existe separação, é uma ilusão. O sutil, o divino, ele existe em tudo. A separação quem cria é essa mente aí que está criando separação, e a separação te afasta do local sagrado que é o teu ser. Então essa é uma reflexão importante de você fazer. O que você está separando? O que você está segregando? Por que você não unifica? Traz para esse casulo, traz para esse templo, que é o local sagrado, que é importante para você. Mas a partir desse acolhimento nesse local sagrado, você ter consciência de romper e não ficar bitolado a isso, preso a isso. Porque muitas vezes a instituição religiosa vai te prender ali, vai querer que você fique ali, porque existem outras forças, né? Principalmente quando é uma instituição feita por seres humanos, que são falhos. Cuidado com isso. Assim como o corpo físico é feito por esse ser humano aqui, cheio de ego, cheio de vícios, cheio de hábitos, e que cria essa segregação muitas vezes aqui no próprio corpo físico. Eu queria trazer essa reflexão aqui, nesse monólogo aqui meio improvisado, mas que eu senti de falar para vocês, principalmente logo após a prática de yoga, né, quando a gente se sente um pouco mais desapegado, né, desse lugar sagrado, porque o próprio sagrado se realiza. Tá entendendo? Há esse desapego de algo específico que você consagre, porque a consagração em si se revela. A alma é essa consagração. A alma não é um local, né? Não é uma instituição. Por isso que eu acho tão legal yoga da alma, porque yoga é a dissolução da paranoia mental, dessa inquietação mental. A inquietação mental cria essa distorção sobre o sagrado, que é a alma, que é esse estado, essa instância infinita que não pode ser enclausurada. A alma não pode ser enclausurada. Por isso que a alma não está presa no teu corpo. A alma está aqui, está aí, ela está em todos os seres. É esse lugar de sabedoria, é esse lugar de consciência, esse lugar divino. Então, você compreender isso é ir para além dessa experiência física, inclusive, né, da prática do yoga, que é tão bonito, sim. Você faz ali o exercício e você sente aquela experiência. Nossa, que bênção, que graça, né? A minha mente silenciar e meu corpo sem tensões, sem sofrimento. Não há sofrimento nenhum naquele momento. Esse é o estado pleno da alma. Mas não é apenas uma experiência. Essa é a realização suprema. É sempre assim. É sempre esse estado pleno. Agora a mente começa... Você vai para o celular, você vai para outro lugar, você começa a
se conectar, se relacionar novamente com essas ondas, essas frequências, e daqui a pouco você tá se identificando, o teu ego esconde esse lugar de realização. Por isso a importância de você ser vigilante, né? Praticar e vigiar. Praticar e experimentar esse estado de realização e ficar ali observando e vigiando para que ele não se perca tão fácil. Então, se você vai para o teu templo, para a tua igreja, seja lá onde for, ou para o teu tapetinho fazer a tua prática, e você sente esse momento de realização, de contato com Deus, quando sair do templo, da igreja, não perca isso tão fácil, sabe? Não adianta você jogar essa responsabilidade para os outros. Mantenha em você, para que isso reverbere de alguma forma, aí sim, no externo. Mas não forçadamente. Apenas mantenha em você o máximo possível. Se você conseguir fazer isso por 24 horas, você atinge um nível de iluminação e de consciência absurdo. Mas se você conseguir pelo menos por alguns minutos, também é significativo. É um treino, né? De você sustentar isso nesse lugar grosseiro, né? Nesse templo físico. E assim você se liberta desse casulo. Então é isso, se libertar desse casulo, se desfazer disso, não é necessariamente a morte, não é necessariamente a destruição de um lugar físico, mas essa ressignificação. E assim você vai conseguir, inclusive, respeitar todos os tipos de processos das pessoas. Respeitar as religiões e não religiões e todos os movimentos. Que a pessoa está sempre buscando isso. Esse lugar de realização. Talvez ela vai buscar por um caminho muito longo, muito tortuoso, mas é o caminho que ela está buscando. O que você pode fazer é sustentar esse lugar de realização. E talvez com isso a outra pessoa enxergue que há essa possibilidade de autorrealização muito mais simples, que está aqui já no corpo físico, nessa purificação interna aqui. Não precisa nem ir muito longe. Espero que eu com essa reflexão atraia algum tipo de inspiração para você purificar o teu corpo físico, né? E não segregar mais aqui. Ressignificar isso. E você vai ressignificar isso em todos os outros aspectos, em outras pessoas. Essa é a beleza, né, desse estado divino. Enxergar Deus em tudo. Perceber o estado divino, né, em cada ação. Então é isso. Gratidão, queridos, pela escuta. Espero que isso sirva de alguma inspiração. Satnam.